A formação do povo brasileiro. Quarto ciclo. Aula 2. Brasil Caboclo. Surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Formado pelos habitantes da região amazônica, a maior mancha florestal do mundo e a menos povoada, uns 5 milhões de quilômetros quadrados, situam-se os caboclos, às margens do Rio Império e dos seus afluentes, vivendo da pesca e da caça na mata adentro. Repousam em redes, como seus antecedentes indígenas, morando em aldeias sobre palafitas cercadas pela água e pela floresta. Durante séculos, devido ao abandono da região, restaram estagnados e ausentes de qualquer participação com o restante do país. O que lhes sacudiu a letargia foi a exploração da borracha, de 1879 a 1920, valioso produto de exportação, favorecendo a expansão de alguns centros urbanos, Manaus, Santarém, etc., e atraindo para lá levas de cearenses que se tornaram seringueiros. Na época do Império, vários levantes ocorreram no sentido de obter autonomia. O principal deles foi o dos cabanos, 1835 a 1840. Que terminou em enorme matança dos insurgentes. Foram os seringueiros do Acre que impuseram derrota militar aos bolivianos, garantindo-o ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis, em 1903. Uma segunda impulsão atrás da borracha deu-se na Segunda Guerra Mundial, quando 20 mil cearenses, o Exército da Borracha, rumaram para a região dos Seringais para ajudar no esforço de guerra, 1944 a 1945. Para Darcy Ribeiro, ela continua sendo o maior desafio do Brasil. Nós não temos uma teoria global do Brasil. Por exemplo, Gilberto Freire fez um livro admirável que é a Casa Grande Senzala, mas é o mundo do engenho, é o mundo do açúcar. Mas esse mundo mais importante que aquele, que é o mundo de São Paulo, que é o mundo da bandeira, que é o mundo de Minas, que é o mundo do Sul, que são os outros Brasis, não estavam descritos e não estavam interpretados. Então eu tento essa interpretação. Esse livro, a convicção que eu chego é de que uma das coisas mais belas do mundo foi a aventura do Brasil se fazendo a si mesmo. Um povo que constitui um novo gênero humano. Não tem novidade nenhuma fazer Austrália. Pega um bocado de inglês, de escocês, joga no terreno vazio, eles matam os índios, ficam lá e fazem uma Inglaterrazinha sem graça. Aquilo é bobagem, sem saborão. Mas fazer um gênero humano novo, fundir herança genética e cultural, índia, negra, europeia, num gênero humano novo, numa coisa nova, que nunca houve. É isso a aventura brasileira. E que eu resumo dizendo, o que nós somos mesmo é uma nova Roma. Caboclo é a designação dada no Brasil para o indivíduo que foi gerado a partir da miscigenação de um índio com um branco. Este nome também é usado para adjetivar a figura do homem do sertão brasileiro, que possui modo rústico, desconfiado ou traiçoeiro. Também chamado de mameluco, caiçara, cariboca, curiboca e caboclo. O caboclo é a representação do indígena brasileiro, de pele acobreada e características físicas do homem branco europeu. O caboclo é uma das subetnias que existe no Brasil e que se originou a partir dos processos de miscigenação que ocorreram no país durante o período da colonização. Atualmente, no Brasil,
Os caboclos representam o maior número de pessoas da etnia parda, contando com os cafusos, mulatos e outras subetnias que surgiram a partir de vários processos de miscigenação. Etimologicamente, o nome caboclo vem do tupi cariboca, que significa descendente de branco. No entanto, existem algumas discordâncias sobre a verdadeira origem do termo. Alguns etimólogos sugerem que a palavra surgiu do tupi curiboca, que quer dizer filho de mãe índia e pai branco. Já outros afirmam que a expressão em tupi, caaboque, que significa o que vem da floresta, tenha dado origem ao nome caboclo. Caboclo na Umbanda. Dentro da Umbanda, religião afro-brasileira, que surgiu no final do século XIX e começou do século XX, a figura do caboclo é a de um espírito sábio e evoluído, que incorpora nos chamados pais de santo e se apresenta na forma de um indígena responsável por guiar as pessoas no plano terrestre e fazer caridades. Os caboclos, assim como os herês, crianças, e pretos velhos, espíritos anciões, são consideradas as principais entidades existentes dentro do umbandismo. A formação do povo brasileiro, que o nosso Darcy Ribeiro abordou brilhantemente, foi sobre o caboclo brasileiro, que vem desde a colonização, aliás, da invasão, né, dos colonizadores na época. Foi praticamente no Nordeste, onde teve o ciclo da borracha, mais para o Norte, né? Porque o Brasil veio sendo colonizado, foram vários invasores que tentaram formar esse país, no caso não só da borracha, como teve a cana e depois, mais tarde, foi o café. Mas o caboclo vem desses descendentes, né, da mistura do índio, né, com os bandeirantes, né, depois com os negros. Esses caboclos são os povos que deixaram o Brasil com muita riqueza na sua fé da religiosidade, né, da alimentação que eles também deixaram. Quer dizer, são muitas coisas que eles deixaram de herança, né? Que hoje nós só temos conhecimentos através dos livros, né? Da música, porque os historiadores continuam sempre não relatando essa herança do povo, porque eles não se preocuparam muito nessa abordagem da riqueza do povo brasileiro. O ciclo da borracha foi uma época importante para a história econômica e social do Brasil. O período está relacionado com a extração da matéria-prima, o látex, da seringueira, árvore da borracha, e também com a comercialização do produto, a borracha. O maior centro comercial do ciclo da borracha foi a região da Amazônia, e todo o processo provocou a expansão da colonização, atraindo riquezas, além de reformas arquitetônicas, culturais e sociais. Todo esse movimento deu um grande impulso no desenvolvimento das cidades de Belém, Manaus e Porto Velho, capitais e maiores centros comerciais de seus respectivos estados, estado do Pará, do Amazonas e de Rondônia, todos localizados na região norte do país. Nessa mesma época, foi formado o Território Federal do Acre, o estado do Acre atualmente. A área desse estado foi obtida da Bolívia através da compra, com valor de cerca de 2 milhões de libras esterlinas, no ano de 1903. Contexto histórico do ciclo da borracha. O auge do ciclo da borracha aconteceu entre os anos de 1879 e 1912, tendo ainda uma boa sobrevida entre os anos de 1942 e 1945,
no decorrer da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. A Revolução Industrial e o desenvolvimento tecnológico foram as razões principais que fizeram com que a borracha natural, que até então era um produto exclusivo da região amazônica, se tornasse algo muito procurado e valorizado, que gerava muitos lucros e dividendos para quem investisse nesse comércio. No começo da segunda metade do século XIX, a borracha exerceu forte atração e influência sobre aqueles empreendedores mais visionários. A operação extrativista da matéria-prima látex na Amazônia se mostrou lucrativa tão logo começou a ser explorada. A borracha natural logo atingiu uma posição de destaque nas indústrias de países da Europa e também da América do Norte, e com isso, o produto ficou mais valorizado e alcançou uma boa elevação no preço. Todo esse movimento em torno do ciclo da borracha fez com que muitas pessoas viessem ao Brasil, com o objetivo de conhecer a seringueira e também todos os métodos e processos de extração da matéria-prima. O intuito dessa visita era, na verdade, obter o lucro de alguma maneira com essa riqueza local. Com o início da extração da borracha, muitos vilarejos e povoados foram surgindo e depois, por causa do ciclo da borracha, se transformaram em importantes cidades. Belém do Pará e Manaus, Amazonas já existiam, mas passaram por grande mudança e urbanização depois desse movimento histórico. Belém e Manaus estão entre as primeiras cidades do Brasil que, ainda no fim do século XIX, instituiu a eletricidade na iluminação pública, gerando também a viabilidade para a instalação dos bondes elétricos. Algumas consequências. O ciclo da borracha assegurou lucros extraordinários para a região norte do Brasil, e a partir dessa fase se deu início ao processo de urbanização e modernização, com maior intensidade nessa região do país. Houveram momentos em que as capitais dos estados do norte brasileiro foram as mais desenvolvidas em nível nacional. Influenciado pelos países da Europa, construíram mais casas, cinemas, escolas, prédios públicos, entre outras edificações. A população dos centros urbanos da região norte tiveram acesso à eletricidade, rede de esgoto e sistema de água encanada. Várias cidades foram fundadas e pequenos povoados se multiplicaram na época do ciclo da borracha. Enquanto cresciam, o comércio interno foi aumentando e a renda dos cidadãos foi melhorando gradativamente. Em conjunto com esses acontecimentos, aconteceu o fluxo migratório da região nordeste do Brasil, fazendo com que houvesse também um aumento rápido da população regional, o que mudou a configuração das relações pessoais e do espaço como um todo. Problemas com a produção. Antes do início do ciclo da borracha, houve um fato que acabou determinando seu futuro declínio. No ano de 1877, foram roubadas e contrabandeadas para a Inglaterra mais de 70 mil sementes de seringueira do estado do Pará, configurando um caso típico de biopirataria. As sementes que foram roubadas foram plantadas na Ásia e, a partir do ano de 1910, começaram a produzir e dar frutos, literalmente. Com isso, os custos relacionados com a exportação brasileira teve uma baixa significativa. O mercado mundial da borracha teve a integração de empresas inglesas e holandesas. Essas empresas da Holanda e da Inglaterra conseguiram engatar uma produção em larga escala e com preços bem mais atraentes. Na segunda década do século XX, o preço do produto caiu ainda mais, por causa da concorrência, e impossibilitou a exploração da borracha na Amazônia. Com esses fatos, se estabeleceu a crise no ciclo da borracha. Esse período histórico teve fim, e por causa da falta de investimentos e prosperidade nessa e em outros setores, muitas pessoas perderam seus empregos. Com isso, as cidades ficaram vazias por causa do longo processo de estagnação econômica. A seringueira não foi inserida como monocultura na Amazônia brasileira, diferentemente do que ocorreu na região sudeste da Ásia. Isso não aconteceu na floresta amazônica por causa de sua densidade e pelos problemas referentes à laterização, intemperismo químico, dos solos. A produtividade brasileira era pequena comparando com a produção dos asiáticos, perdeu na concorrência. Curiosidades. No decorrer do primeiro ciclo da borracha,
a região amazônica foi responsável por cerca de 40% de toda a exportação brasileira. O Reino Unido pagava o produto exportado com libra esterlina. No Brasil, o estado de São Paulo é o maior produtor de borracha natural, atualmente. O produto da borracha é obtido através de uma simples coagulação da matéria-prima, chamada de látex, extraído das seringueiras. No princípio do ciclo da borracha, esse produto não tinha uma qualidade muito boa. A partir da segunda metade do século XIX, o cientista e inventor estadunidense Charles Goodyear, 1800 a 1860, elaborou a vulcanização, um processo capaz de eliminar todas as propriedades ruins e indesejáveis. A vulcanização foi um método criado no ano de 1839 e consiste na aplicação de calor e pressão em uma composição de borracha. Esse método é responsável por dar forma e propriedades para o produto final. Trata-se da modificação da borracha natural obtida por sua combinação com o enxofre. Isso lhe atribui elasticidade, maior força e resistência a temperatura tanto alta quanto baixa. O processo histórico na Amazônia formou 3 classes de gente, uma das quais majoritária e preparada para assumir o conjunto daquela complexa sociedade, mas sem capacidade sociopolítica de fazê-lo. Essas 3 categorias eram formadas pelo índio tribal, refugiado nas altas cabeceiras, lutando contra todos que quisessem invadir seus núcleos de sobrevivência para roubar mulheres e crianças e condená-las ao trabalho extrativista. A segunda, pela população urbanizada, muito heterogênea, mas que tinha em comum já falar predominantemente o português e a capacidade de operar como base de sustentação da ordem colonial. O terceiro contingente era formado de índios genéricos, oriundos principalmente das missões e da expansão dos catecúmenos sobre toda a área, na gestação de outros tantos índios genéricos. Tratava-se de um novo gênero humano. Povo sincrético. Sua influência maior teria sido o desenvolvimento de uma religiosidade folclórica e pouco ortodoxa, que resultou numa crença popular de colcha de retalhos, fundada no sincretismo da pagelança indígena com um vago culto de santos e datas do calendário religioso católico. Darcy Ribeiro. O sistema religioso vigente na Amazônia teve influência decisiva tanto da estrutura básica do catolicismo ibérico do século XVI, como da articulação que se fez com o padrão indígena, transformando em sua fusão e desenvolvimento pelo contexto específico do Vale Amazônico. Por outras palavras, a dominação que exerceram colonos e missionários portugueses sobre os aborígenes deram margem ao desenvolvimento de uma cultura predominantemente ibérica de que o catolicismo era uma das principais instituições, influenciando esse processo as novas condições do ambiente e, em particular, a estrutura socioeconômica. Entretanto, se fundiu na região Amazônia uma combinação e uma relação entre espectros mágicos, tabus tradicionais, crença nos pajés e seus espíritos, pajeísmo, com o catolicismo popular e o culto aos santos. Esta relação não é conflituosa. É peculiar dos habitantes da Amazônia a crença em poderes sobrenaturais da floresta, do rio, as superstições, crendices e lendas. Dependendo das circunstâncias, o homem amazônico ora recorre à ciência por uma fé aparente, ora às tradições populares e práticas de magia. Na medida em que uma falha, a outra entra em cena, revigora-se. Na medida em que uma se fragiliza e se despotencializa, a outra se torna hegemônica, prevalece sobre a outra. Todavia, para o caboclo, de acordo com determinados tipos de condições existenciais concretas, a fé na ciência apresenta-se como recurso último no equacionamento de suas fragilidades e necessidades. Lamentavelmente, os caboclos são muito sofridos, não só no norte, no nordeste, por exemplo, no Mato Grosso, Goiás, eles só serviram de trabalhadores das grandes fazendas, né? Para cuidar dos cavalos, do gado e colher as suas plantações, porque eles ficaram praticamente fora, alijados de todo o contato com a civilização. Eles ficaram nas grandes fazendas,
somente para o trabalho. Eles não tiveram contato com a civilização na questão de estudo, na questão de praticamente de tudo. Eles ficaram abandonados, ficaram esse tempo todo longe das grandes cidades. Eles só foram utilizados, por exemplo, depois que os grandes fazendeiros talvez entraram em decadência, o povo teve que sair dos seus lugares, né, do interior do Brasil, e ir para a cidade grande, né? Vocês vejam que hoje, atualmente, as grandes cidades inchadas, né, de povo que tiveram que sair do seu lugar de origem e viver como se fosse o trabalho braçal das grandes cidades, né? Porque todas as grandes cidades têm o povo que vai trabalhar praticamente de escravo, ganhando o salário mínimo e ficando assim praticamente abandonado, né, de tudo, né? Que além de ganhar pouco, eles não têm assistência nenhuma, né, de nada do Estado, em lugar nenhum. Aliás, o Estado nunca fez nada para o povo, né, só engana, é o faz de conta, né? É o faz de conta que faz alguma coisa, mas é tudo uma enganação. Hoje todos estamos aí assistindo toda a realidade brasileira, que lamentavelmente é o povo que saiu do interior das fazendas e estão aí abandonados. O caboclo brasileiro é talvez o que mais tem de rico, por exemplo, na música brasileira. Os grandes músicos da época retratavam o amanhecer, os passarinhos, as florestas. Quer dizer, eles fizeram tudo isso, por exemplo, na música, que ninguém esquece. São músicas, por exemplo, dos verdadeiros caboclos brasileiros, que atualmente virou agora aí sertanejos, universitários, que não tem nada a ver com o verdadeiro caboclo brasileiro. Lamentavelmente, essa é uma realidade que os grandes historiadores não abordam. Eles talvez fazem questão de esquecer e não lembrar desse povo, porque é uma abordagem que talvez só o Darcy Ribeiro e talvez seus seguidores tenha se preocupado com essa questão da cultura do verdadeiro povo brasileiro. Porque você vai depender de estudos e pesquisas de uma pessoa interessada, né, em ver o outro lado da história. Não só o Darcy, como outros historiadores, eles também não se preocupam em contar essa realidade do povo brasileiro. Lamentavelmente, é isso que acontece. Agora, muita coisa que eles deixaram, por exemplo, os missionários jesuítas, eles tiveram esse contato com esse povo também e deixou a fé, a religiosidade, né, as pagelanças dos índios, né, com seus calendários, o calendário católico. Então teve essa associação, né, dos caboclos com os índios e a religiosidade dos colonizadores da época. Quer dizer, são coisas muito interessantes, né, dessa colonização, que lamentavelmente, né, é constituída da população urbanizada muito heterogênea, mas que tinha em comum a predominância da língua portuguesa. Quer dizer, eles mal aprenderam a falar, eles iam talvez copiando, fazendo uma imitação do dono da terra, porque eles ficavam praticamente sem contato com ninguém, abandonados, sem nenhum incentivo para o estudo, sem nenhum incentivo para nada. Praticamente eram abandonados, ficavam ali nas fazendas trabalhando e comendo o mínimo, né, acordando a hora que o sol levanta e parar de trabalhar na hora que escurece. Então vocês, para ter uma ideia, o que foi o sofrimento desse povo também, que muitos deles não têm muita crença na esperança, porque eles ficaram a vida toda sendo enganados,
manipulados e normalmente eles não tiveram a desculturalização deles próprios, porque além deles tentarem preservarem as suas riquezas na sua cultura, eles foram praticamente invadidos por outras culturas, né? Porque lamentavelmente a verdadeira cultura deles foram invadidas, foram massacradas, eles não tiveram oportunidade de preservar. Então é uma raridade hoje em dia alguém se preocupar e estar sempre relembrando essas histórias, porque poucos pesquisadores se interessam pelos costumes da época. E lamentavelmente, né, esse caboclo, que seria a verdadeira história, né, do povo brasileiro, quer dizer, é lamentável. Eu acho que eles deixaram muita riqueza para o povo brasileiro, né, no caso da sua cultura, da alimentação, né, porque até hoje o povo brasileiro dá muito valor a essas coisas, mas ninguém dá uma continuidade. E eu acho que o Darcy, pelo menos, tentou lembrar de tudo isso e é uma vitória para os nossos herdeiros dessa colonização brasileira.